minha gente, estamos aqui de novo em mais um Omelete Combate, dessa vez no Omelete Z. Você já conhece o formato do combate? É o seguinte, a gente vai aqui, eu e o André Zuliani, cada um vai defender uma obra aí, ou então um ponto de vista de alguma coisa da cultura pop, e a gente tem algumas categorias que estão na caixa aqui. A gente vai pegando as categorias, que não sabemos o que é, e a gente tem um tempo limite aí para cada um defender o seu. E aí a voz de Deus aqui vai chegar e tirar suas próprias conclusões de quem tá certo e quem tá errado. Correto? Correto, correto. Essa aqui era uma que eu estava, não vou falar ansioso, mas é uma discussão. Essas discussões que vocês vêm falando, vocês caiu o Pix pra vocês gostarem disso, pra falar aquilo, a gente também tem essas conversas aqui, óbvio que a gente não tá falando que eu recebi o Pix ou não, pra criticar ou falar bem de alguma obra, mas essa aqui, meus amigos, essa aqui é uma que pega no nosso coração há muitos anos. Então a gente trouxe aqui no Omelete Z Marcelo Hessel, otaku, tá? Ele não é só cinéfilo, ele também é otaku, pra gente falar, tirar isso a limpo. Death Note é melhor no anime ou é melhor daquele infame live action da Netflix? Vai debater aqui, eu e Marcelo Hessel, ele defendendo o filme que vocês muito bem sabem que ele gosta, ele é um apreciador dessa obra, e eu, claro, vou falar do anime que tem suas críticas, óbvio, tem que ser feito críticas deles, mas é muito melhor do que... Faz mais de meia década aí que saiu o filme da Netflix, eu defendi no veredito, aliás... por alguma luz, assim, eu tava à toa na redação e tal, e aí o Thiago Romariz e o Bruno Silva falaram, puta, vamos lá, tem que fazer o veredito do Death Note e tal. Aí eu pensei, putz, é o filme do Adam Wingard, puta, eu tô sentindo que esse filme pode ser bom. Aí eu assisti e falei, quero participar. E aí, enfim, muita gente reclama, fala que eu sou maluco de defender esse filme. E aí acontece que dia desses eu peguei pra assistir o anime, tava à toa também, e falei, pô, eu fico muito à toa, né? Tava à toa lá vendo a Netflix, comecei a ver o Death Note, porque eu nunca tinha assistido. E aí a galera da redação descobriu e tal, e agora vieram com esse papo, essa ideia de fazer o combate, e aí as pessoas meio não sabem o que estão pedindo, né? Mas enfim, agora estamos aqui e vamos começar logo esse enfrentamento. Ó, eu vou pegar essa primeira aqui, Marcelo Hessel. Vamos lá, são 5 categorias, hein? Vamos ver. Só ó, destrói, não quebra né? a caixa, só não destrói. Aí. Pronto, ótimo. A primeira, como produto isolado... Ih, já vamos começar assim, ó. Como produto isolado, qual é melhor? Pode começar, Eu começa vou aí. começar. Olha, a gente tá aqui falando, se não, só pra explicar, se não existisse o mangá, original, qual que seria melhor? O anime ou o filme live action? Americano. O americano, né? Falando aqui do americano, aquele da Netflix. Eu acho que, assim, não tem nem muita discussão nisso, mas só pra clarear o meu ponto. Eu acho que o que vai muito contra também o filme, você tem uma história muito condensada, que é uma história muito ampla, muito mais complexa que você vê no anime. O anime tem um pouco menos de 40 episódios ali. Ele conta uma história em alguns arcos, acho que são 3 arcos principais. O Hessel vai me ajudar a lembrar aqui, porque ele acabou de assistir recentemente. E eu acho que quando você vai debater uma história sobre o Light Yagami, que, só dando resumo aqui, se você ainda nunca viu Death Note, vá assistir, seja no anime, seja no live action, seja no mangá. Ele encontra o caderno ali o Death Note, que se ele escrever o nome de alguém, essa pessoa morre. E ele tem um grande complexo ali de superioridade, ele acha que é um cara muito mais importante, ele se dá uma importância muito maior do que ele realmente é. E ele tem um grande antagonista, que é o L, que é o maior detetive do mundo. Os dois são adolescentes ali, são 2 super gênios. E fica nesse jogo de gato e rato, grande parte do anime, pra ver quem vai sair superior. Eu acho que você fazer isso em 1h40, você acaba tirando muitas das coisas que são várias da discussão. Que é você dar poder pra pessoa, falar sobre o livre-arbítrio, falar sobre poder. Eu acho que isso não funciona em uma história de pouco mais de 140 minutos, quando você tem um espaço para conversar sobre várias dessas coisas, vários desses temas que são filosóficos, são sociológicos, e o anime faz isso de forma profunda. O personagem, o protagonista, ele é um lixo? Ele é. Mas eu acho que não é sobre isso, não é sobre falar ele é incel ou não. É uma história muito mais complexa, com muito mais nuances, que se você tentar resumir, condensar ela numa história que simplesmente não funciona, é melhor ficar só no anime mesmo. Eu discordo frontalmente de você, porque eu acho que, primeiro, o anime ele nem entra tanto nesse mérito das implicações filosóficas e tal. Eu acho que o anime, ele meio que começa, ele já encontra logo de cara enfrentamento entre o Light e o L, e fala, puta, vamos fazer um jogo de gato e rato aqui, e ele é muito bacana, é muito divertido, e me entreti demais com o desenho, porque o anime, durante uns 15 episódios, ele foca justamente nisso, assim, e aí você coloca o Light na parede e ele sempre encontra uma maneira de descobrir o nome das pessoas. E isso é muito empolgante de assistir. Então eu acho que é muito mais sobre o dispositivo e justamente a história ali de gato e rato e a perseguição, quando que o cara vai realmente descobrir a identidade do Kira. Muito mais disso do que sobre e o perfil e o que significa você ter o poder e tal, não sei o quê. Eu acho que o filme americano é muito mais sobre isso. O filme americano, ele pega... o filme saiu no mesmo ano que o Trump foi eleito e você tem ali realmente uma cultura de incel
tomando conta politicamente do cenário cultural do país, e aí você coloca isso num personagem, nos dois personagens principais, né, que tipo, a Margaret Qualley também, ela entra como co-protagonista nessa história ali, e você tem muito mais um discurso sobre essa coisa do conto de fadas invertido americano. A gente teve com a Nora aí o filme ganhando um Oscar, que é um conto de fadas invertido, o Death Note é a mesma coisa, tanto que você tem o filme acabando com aquela coisa da roda gigante quebrando e tal, tem o prom, tem o baile da formatura, é muito mais formado para você ter uma visão de mundo e você tirar alguma coisa disso sobre um olhar sobre o mundo. Então eu acho que em relação a isso, o filme ele é até um pouco mais condensado e muito mais direto ao ponto sobre isso. E no geral eu acho que assim, 1h40 tá ótimo para você contar essa história. O anime ele se esgota depois que o L morre, e aí são mais 10 episódios de arrasto, assim. E realmente, quando o Tsuguma Oba ele escreveu o mangá, ele falou: eu escrevi o mangá deu muito certo, e aí eu tive que escrever mais. E aí ele não sabia exatamente, ele sabia onde terminava, mas não sabia exatamente o caminho que ele ia fazer. Então ele dizia que ele tinha que ler alguns capítulos antes de escrever uns capítulos novos. Isso fica muito evidente no desenho, cara, porque você tem aí várias situações ali de conveniência, de Deus Ex Machina, dele ter que sacar coisas e falar: puta, não, agora o caminho vai ser esse. Aí ele inventa uma regra nova. Aí o caminho vai ser esse. Aí ele pega um Shinigami novo. Sabe? Pra você meio que, tipo, conseguir dar conta de uma história que já, tipo, já tá indo além do que podia dar, entendeu? Eu acho que o desenho, ele, durante 15 minutos, durante 15 episódios, ele é massa. Depois disso, assim, ele começa a se estender demais. O filme é muito mais direto ao ponto. É que eu acho que o filme, ele também, ele faz essa escolha, né? Ele tenta falar, ele faz esse debate filosófico, mas é também ali, o jogo de gato e rato, ele é muito rápido, o L demora, acho que mais de meia hora pra aparecer no filme, assim, e ele é muito jogado. Você não tem essas nuances, esse embate, você tem uma cena dos dois só, conversando, e tipo, e fica nisso. Não é tanto sobre isso, entendeu? Não é muito sobre isso. Ele faz essa escolha, só que eu acho... O anime é muito mais sobre o gato e rato. Aí eu acho que, em relação a isso, aí não tem como você fazer algo que tenha realmente um desdobramento e essa coisa de você levar até o limite o gato e rato num filme de 1h40. Mas só pra gente não demorar muito aqui, eu acho que esse debate filosófico que ele se propõe a fazer no filme, eu acho que o L é um personagem que pouco desenvolve sobre isso. Eu acho que ele acaba sendo só... O L é muito mais legal, velho, que é um cara negro americano, que, tipo, ele bate na cara do moleque e fala: você ganhou esse poder, aí você não está pronto pra isso, você é uma criança e tal. E, tipo, tem toda a questão dele ser órfão, tem toda a questão dele ser negro, dele ser perseguido pela polícia depois, ele apanhar da população. Então tem várias coisas ali do linchamento mesmo do L, muito mais do que no desenho, velho. Cara, é que eu acho que, assim, parte do pressuposto que ele muda a história de origem, né, pra ele ter... O pontapé inicial, pra ele querer ser o Deus, pra ele querer ser o cara que vai julgar as pessoas, é a morte da mãe dele. E aí passa isso, ele passa a querer decidir quem vai morrer ou não, mas eu acho que é muito postulado, porque aí entra um romancezinho que simplesmente não funciona, né? Aí vira só um moleque punheteiro que quer surpreender a menininha ali. No desenho não tem romance nenhum. No desenho só tem uma fantasia. Só tem uma fantasia da Misa, que ela meio que se veste de boneca de doll o tempo inteiro. E aí, tipo, que é um dos defeitos do anime. E o Light no anime, que é um incel de verdade, tanto que ele não gosta nem de encostar nela, tipo, aí não existe de fato, entendeu? Então, em relação a isso, não existe nenhum nem no outro. Vamos pra outro. Peraí, deixa a voz de Deus aí dizer quem ganhou essa. Olha, essa tá difícil, viu? Essa tá muito difícil. Mas eu acho que o resto teve bons argumentos. Uhul! 1-0, hein? Vamos lá, puxa outra. Puxa outra. Aqui é sério, vocês inventaram essa disputa, agora a gente vai levar a sério. Que eu busquei. Atmosfera e estilo visual. Direção de arte. Poxa, vou começar essa. É muito difícil você tentar fazer uma versão americana do anime, porque do ponto de vista cinético e tal, o anime ele é muito diferente, né? Você tem, sei lá, eu gosto muito do Shin Kamen Rider, e aí o Hideaki Anno, que é um puta diretor e tal, ele consegue botar no live action um movimento e tal que seja mais próximo do anime. Os filmes americanos não conseguem chegar tão perto disso. Mas eu acho aí que o Adam Wingard, ele, faz o melhor possível, assim, que é recorrer a vários efeitos, tipo, ângulo holandês o filme inteiro, você tem swipes, você tem grande angular, ele consegue dar um dinamismo pra esse filme, assim, que é absurdo. Você falou que o L demora meia hora pra aparecer e tal. Cara, tudo é muito veloz no filme americano. Você tem 25 minutos, você tem a aliança do L do Light com a Mia. Em 30 minutos você tem ele virar, tipo, o Kira virar o Deus, todo mundo fala isso. E aí, depois disso... o filme ele só acelera, assim. Tipo, quando a gente fez o Veredito, eu disse lá no Veredito, falando, é um filme que tem cena pra caramba e tal. Eu assisti de novo e eu fiz a contagem das cenas, né? Tipo, o filme tem mais ou menos umas 40 cenas, que não é tanta coisa assim pra um longa-metragem. O longa-metragem tem uns 50, por aí. Mas eu tinha a impressão de que o filme ele tem muita cena porque ele tem muita montagem. Montagem é quando você tem várias cenas passando rápido, às vezes sem diálogo, pra você acelerar o tempo. E esse filme tem, tipo, 4 ou 5 montagens, é muita coisa pra um longa-metragem americano. Normalmente você tem, sei lá, 3.
né, no máximo. Então o filme é muito dinâmico. Eu acho que visualmente tem todo o lance do neon, todo o lance de você, nas câmeras lentas, você conseguir capturar uma certa desesperança, assim, uma coisa melancólica dos tempos de hoje, assim, que falha com a geração Z e tal. Eu acho que o filme consegue isso também. Então visualmente eu sinto que ele corresponde, assim. Não dá pra você competir com o anime em termos de ângulos, em termos de velocidade, em termos de muita coisa. Mas eu acho que ele faz o melhor possível, assim, sem querer ficar macaqueando o anime. Eu acho que ele se propôs a fazer, não foi... É uma releitura, né? Não é uma adaptação. Não é uma coisa direta. É uma releitura, exato. É uma releitura, exato, que pra mim não funciona e é engraçado, isso não é forçado, não é pra te provocar. Eu assistindo o filme, ele me lembrou muito mais filmes como... A Morte Te Dá Parabéns, que é uma comédia que não é nem de terror, é só uma comédia de serial killer ali, que vai muito mais pra esse lado, que não tenta transparecer esse lado mais sombrio da época. Você trouxe aí ele saiu... Então, mas eu acho que a ideia nem é ser tão sombrio assim, tanto que as mortes parecem mortes do Premonição. Você falou da melancolia, entendeu? E que é uma coisa que tem muito no anime, é uma coisa muito mais soturna. E eu acho assim, por mais que o caia o nível, e aí vai muito além das escolhas narrativas do autor, entendeu? Eu acho que você falou, em 1h40 ele consegue contar essa história de falar de poder, de falar sobre livre-arbítrio. Eu acho que ele poderia pegar muito mais, fazer um filme de 2 horas e 2 horas e 10, pra você tentar condensar mais do que das ideias da obra original, entendeu? Acho que você não precisa ser direto ao ponto. Mas é que eu acho que eu tô voltando a outra questão. Eu acho que o anime, ele por ser de 2006, se não me engano, ele tem 2007. muito... É 2007. Ele tem muito mais dos animes dos anos 90, que era aquela coisa soturna, aquela coisa mais sombria, do que os animes de hoje em dia, que por mais que tenham histórias densas, histórias assim, tem mais luz, tem muito mais... As animações são muito mais alegres, são muito mais enérgicas. Ele pega essa história e parece que tá sempre de noite, tá sempre frio, sabe? Tá sempre vivendo nesse ambiente. E ele combina mais com a história que Death Note tá contando, entendeu? Eu acho que o filme, ele não consegue transparecer nada dessa energia. Eu acho que ele adapta, ele consegue fazer de um jeito brilhante muitas coisas. Por exemplo, no anime, chove o tempo todo. Uhum. A Madhouse, nessa época, ela tava meio soturna, né? Porque tinha feito Monster em 2006, eu acho, e o Death Note em 2007. Então, tudo meio climático ali, né? Dessa coisa do thriller, do thriller psicológico. E aí os caras adaptam nos Estados Unidos e levam pra Seattle e chove o tempo todo e tal. Eu acho que todos os planos que mostram o Lakeith Stanfield como L são brilhantes, velho. Porque, tipo, é sempre ângulo obtuso, sempre é uma coisa, tipo, pega daqui de cima, ou então ele à distância, ele só a silhueta, ele se veste de preto o tempo inteiro. Tem uma cena que ele corre na perseguição, quase no final, que ele corre atrás do Light, você tem a contraluz o tempo todo e ele correndo parece uma silhueta de preto, assim, correndo meio curvado. Ele é curvado, noite, né? E ele é curvado que nem o L, já tá de noite. O diretor, o Adam Wingard, que é um diretor de terror, inclusive, ele não está chamando a atenção pra si, ele faz algo que é muito eficiente, sem ser uma coisa virtuosa, assim, sabe? Tipo, ele não é exibicionista, ele tá fazendo um negócio que funciona, ele busca o que funciona e ele bota na tela. Então eu acho que esteticamente é um filme, tipo, irretocável. E você tá falando do L, que é uma coisa que funciona e realmente funciona, porque ele é o que mais parece do anime e da obra original. Parece demais, e é o cara que, tipo, não tem nada a ver com ele original. É um cara negro, é um cara que, tipo, ele... Personalidade, sim, só que ele tem tudo de característica que ele puxa do L original. Então você vai falar que isso funciona porque ele reproduz o que... Entendeu? A única coisa, uma das poucas coisas que funcionam no filme é porque ele reproduz quase que exatamente os arquétipos do personagem. Mas aí você tá atrás de fidelidade. Anime, acho que fidelidade é um valor superestimado. Não tô buscando. Mas eu acho que uma das coisas poucas que funcionam no filme é porque ela é muito parecida com o anime, mesmo ele sendo negro e tal, eu acho que você tá jogando pro meu lado. Vai. Hessel. Oi. Você? Que isso, cara? Quem é essa, Que isso? Porra, velho. Ele acabou de concordar comigo. Não, você tem que fazer melhor agora, Zuliano. Vai, ó, vou chamar uma categoria aqui, vou dar uma chance pra você. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Melhor final! Gostei desse, hein? Gostei dessa categoria, melhor final. Eu não devia fazer isso, tá? Eu fui orientado a não fazer, mas eu concordo que os últimos 10 episódios de Death Note... Você tem uma vantagem que Death Note tem os 3 finais. Então, mas é que eu Cada vou falar sobre... tem um final. Eu vou falar sobre o último episódio, porque, tipo assim, eu reassisti principalmente o primeiro arco do anime, e eu acho que ele consegue fechar, por mais que ele tenha esticado, por mais que tenha fugido das mãos do mangaka, tipo assim, ó, tá tudo certo, vamos continuar essa história, vamos dar uma esticar até não poder. Mas a história, ela reflete assim, você vai terminar como vilão da história, porque ele fala assim, logo no primeiro episódio, você vai matar todos os caras maus no mundo e só vai sobrar você. E é exatamente o que acontece no último episódio. Ele fez o que ele queria, ele realmente se acha o Deus, e aí no final, ele não sobrevive e acaba com o Ryuki, com o Shinigami, escrevendo o nome dele, tipo assim, ó, você tentou fazer essa história, você tentou seguir seu caminho, e você acabou
da forma como eu falei que você ia acabar. Então, assim, ele chegou no ponto A, ele falou que ia chegar no ponto Z, e ele chega exatamente desta forma. Apesar do miolo ali não ter agradado nem a mim, eu acho que ele fecha o ciclo que ele se propõe a fazer e fecha de uma maneira digna, uma maneira muito boa. Olha, eu gosto muito do final do longa-metragem, porque tem um negócio que nem eu falei aqui da roda gigante, eu acho que é uma puta imagem bacana, assim, de você destruir aquela roda, como se você estivesse desfazendo um certo conto de fadas que estava tentando se organizar ali, né? Os jovens no poder, os jovens com seu romance ali, Bonnie e Clyde, sendo os reis do mundo e tal, e você descobre que isso é uma grande fantasia do conto de fadas americano, que não tem nada a ver e se desfaz no ar, assim. Eu acho muito bacana, literalmente se desfaz no ar, porque tipo aquela coisa da roda gigante quebrando. E eu acho também que é muito bacana porque o filme, ele usa só no final um negócio que o desenho usa o tempo todo, que é o Deus Ex Machina, de você falar, não, aqui eu cheguei numa sinuca aqui, não consigo sair em termos de roteiro, o que eu vou fazer? Às vezes você inventa uma regra nova no livro, às vezes você inventa uma genialidade do Elias e fala, não, eu pensei nisso, aí ele faz isso dá uma puta volta só pra você solucionar um negócio que o roteirista não tava sabendo escrever direito, entendeu? O Deus Ex Machina que acontece de fato no filme só acontece no final, que é quando o Light ele fala, não, eu escrevi no livro porque o livro ia cair assim, ou ia ser salvo por isso, a Mia ia morrer de tal jeito, ele guarda pro final, entendeu? Tipo, em vez dele usar isso o tempo todo, que nem acontece no anime. Roteirista, tem uma piada entre roteiristas e tal, que quando você não sabe acabar a história, você acaba uma história com showdown, você acaba com um tiroteio pra morrer todo mundo. É o que acontece no Death Note. Death Note acaba quando meio que, tipo, aparece a Misa pela primeira vez, que eles têm que sacar um segundo caderno lá pra tornar a coisa mais interessante. Quando o L... E funciona. Eu acho divertido. Quando entra a Misa, eu acho muito massa, porque é uma dinâmica interessante com o Light. Agora, quando o L morre, tipo, acabou a história, entendeu? Não tem mais o que fazer. E aí, na hora que tem que acabar de fato, que depois do 37º episódio, aí bota todo mundo lá na Yellow House, fala, puta, mano, junta todo mundo aí, a gente vai ter que acabar agora de qualquer jeito. Aí os caras inventam uma desculpa qualquer ali e falam, não, o caderno que você tá usando é o caderno que eu fiz e tal. Tipo, puta solução mal jambrada, porque tinha que acabar, entendeu? O cara não sabia mais o que fazer. Não, mas ainda tem a jogadinha dele ter o papel aqui no relógio. Ele já tinha usado 1000 vezes. Quando ele matou o Higuchi, ele tirou lá do helicóptero, ele tirou o papel, já tinha usado 5 vezes o papel do relógio. Pô, mas ele ainda tem ali, ele tirou um papel e botou Quantos outro, papel cabem nesse relógio? Porra, mas aí você tá falando... como narrativa, ele já tinha usado, aí foi lá e vai tentar usar de novo, entendeu? Tá. Tipo, se repete, o desenho se repete demais. Se repete, mas aí ele usa um arquétipo pra acabar o final que ele já tinha que ter acabado. Você falou exatamente isso no filme, entendeu? Ele usou um argumento, usou um artifício pra resolver. No filme o cara usou uma vez só, no desenho ele usa o tempo inteiro. Mas então, isso que... Mas você mesmo acabou de falar que é isso que deixa o anime legal, caralho. Não é, o que deixa o anime legal é esse jogo de gato e rato. A disputa de gato e rato, não essas coisas de conveniência de roteiro, velho. Isso é meio mala, não, entendeu? Mas é dessa forma que ele foge, senão é ele descobrir que ele é desde o episódio 9, cara. Até certo ponto é legal, depois fica exagerado e repetitivo, entendeu? Assim, porque o anime é bom durante 15 episódios, aí depois começa a esticar, o cara não sabe o que fazer, entendeu? Não, porque o L morre no episódio 26, então já é mais ou menos um pouco mais, mas assim... Isso aí que o Zuri ganha. Muito bem, Juliano, muito bem. Puxa outra aí. 2-1, hein? Popularidade com o público. Aí vocês estão me tirando, né? Vai, Hessel, se defende aí, vai. Ó, eu não sou o único que defende o Death Note, tá? Tem muita gente que defende aí. Mano, entra no Letterboxd aí, dá uma olhada na página lá e vê quem defende e quem não defende e tal. A média não deve estar muito boa, porque a média é aquela coisa, né? O consenso é o consenso. Tipo, não dá pra levar o consenso a sério. Você escolhe algumas pessoas aí que você respeita a opinião e tal e vai atrás. O consenso não vale pra nada. O consenso só vale pra democracia e pra eleições eletivas. Eleições eletivas é foda, né? Não, cargos eletivos. Mas me diz uma coisa, por que você acha que pessoas que não são fãs não gostam do filme? Não, eu acho que as pessoas que são fãs não gostam do filme. Eu sei, mas isso já é óbvio. Agora, tipo assim, tem, por exemplo, o nosso Thiago Romariz, ele não assistiu Death Note inteiro. E ele acha que o filme é muito, muito, muito inferior. Pessoas que não são tão fãs. É porque o filme, ele inverte uma proposta, uma premissa que é básica do desenho, né? No desenho você tem o Light sendo um gênio da raça, no sentido de, realmente, ele tá pensando muito à frente da polícia, né? Tipo, eles estão meio que bebendo, tá fazendo uma história de contrato com o diabo, uma história faustiana, só que com base naquela ideia de que os grandes serial killers, os grandes matadores e tal, são grandes gênios. Então, tipo, mas é um adolescente, ele tá no colégio, entendeu? Então, o filme americano, ele inverte essa ideia pra você dizer, olha, tipo, esse adolescente aqui, ele tá com poder sobre-humano nas mãos, e aí você pode interpretar isso como uma metáfora, uma analogia aí com o Donald Trump. Isso é completamente descabido, ele continua sendo um adolescente.
Então, em relação a isso, o filme ele adota um caminho que é um caminho muito de farsa e de sátira também. É uma baita sátira, entendeu? Então, se você tá esperando que seja fiel, primeiro que ele inverte o Light completamente, né? Um Light totalmente o oposto do que tá no anime. E além disso, o registro é um registro de sátira. Então, tipo, se você acha que a adaptação ela tem que ser baixar a cabeça e venerar e realmente ser super reverente em relação ao original, não é isso que o filme se propõe a fazer. Então, em relação a isso, eu acho que vai realmente antagonizar e vai alienar as pessoas. Paciência, entendeu? No meu caso, eu acho assim, tipo, quem acompanha anime, quem assiste anime, por exemplo, a gente sabe que o Light, ele é um adolescente, ele tá no colégio. Mas quem acompanha anime, a gente sabe que todos os protagonistas, assim, eles têm 15 anos, têm 12, têm 13, têm 16, 17, mas você tem que fazer esse exercício de esquecer do que é, de fato, um adolescente de 17 anos, entender que aquele cara, ele é muito... o intelecto dele é muito mais superior aos outros, ou ele é muito mais forte do que os outros. Enfim, é coisa de anime, é coisa desse formato. O que eu acho que, por exemplo, beleza, é uma aposta válida você fazer isso, você inverter isso no live action. Só que pra mim, André Zuliani, simplesmente não funciona. Que pra mim, tudo que faz esse combate entre ele e o L ser legal no anime você saber que ele é um cara tão foda quanto o L. No filme, você tem isso. Você vê que o L, e é exatamente o que você falou. Ele é um cara foda, ele é um detetive super renomado, super inteligente, e ele esfrega a verdade na cara do Light. Você é só um moleque que não sabe lidar com o poder que tem, você não devia ter isso, você não é o deus. E no anime é diferente, você tem os dois constantemente pareados um com o outro, eles têm o mesmo tamanho, eles têm o mesmo intelecto, por isso que é tão legal acompanhar esse jogo de gato e rato. Mas aí que tá, eu acho que aí o anime, ele meio que passa a mão na cabeça das pessoas, falar, tipo, pode ser fã dessa galera, porque essa galera é muito invocada, tipo, o Light é foda, o L é foda, todo mundo é foda. Então aí eu acho que é meio fácil de gostar do Death Note. Mesmo assim, tipo, você falou do Thiago e não assistiu até o fim, uma galera não deve ter visto até o fim, entendeu? Então, sabe, não é tão bom assim, não é tão popular assim. Se fosse popular assim, a galera tinha assistido até o fim. Popular ele é. Ele pode só não ser top 5 animes mais aclamados da história. Não, e essa coisa do personagem de inverter e tal, eu acho que o Light do filme, beleza, ele é um adolescente normal, ele não é um semideus, mas ao mesmo tempo ele é um personagem complexo, ele não é só aquela coisa dele gritar fino, entendeu? Tipo, a primeira cena dele com o pai dele é uma puta cena adulta, assim, uma cena com texto foda, porque eles brigam ali, tipo, de discutir na mesa, porque o pai não foi atrás do cara que matou a mãe. O texto, ele tá dando conta ali de uma complexidade do personagem, e o Light do filme, ele se mostra um adulto, tipo, do jeito como ele encara o mundo, assim, e do jeito como ele é ressentido com tudo. Então, tipo, não é que ele é só um boneco, assim, que não sabe o que tá mexendo, entendeu? Tipo, não, ele tem um ponto de vista dele, ele tem a filosofia dele. E aí, acho que a gente entra naquele coisa que a gente já falou, que você tem um anime de 30 e poucos episódios, você consegue dissecar mais essa história que você quer contar, e tem mais espaço pra fazer tanto esse debate filosófico quanto trabalhar esse jogo de gato e rato que funciona muito bem, e você mesmo gosta. Então, acho que é por isso que acaba sendo até muito óbvio que o anime vai ser mais aclamado. Popularidade eu acho que não é uma boa categoria, tá? Porque coisas impopulares aí acabam sendo influentes de qualquer jeito. Você não precisa ser popular pra ser influente. 2-2 então, né, voz de Deus? Então, beleza. Bora, a última categoria aqui então, hein? Vamos lá, vou puxar aqui. Essa tem que ser boa. Essa tem que ser boa, hein? Vamos ver aqui. Melhor L! Porra, essa quebrou, hein? A gente deixou a melhor pro final. Essa aqui quebrou. Assim. E que a gente já falou bastante das duas versões do L, né? Mas assim, se tem alguma coisa pra acrescentar, o L é tão bom no anime que pra ele conseguir finalizar a história depois ele matar o L, ele tem que criar um outro L que só muda de nome. Como é que é o nome do outro L? Eu nem lembro. Ah, puta, tem o Melo e tem o Nier. Nier, que é o L2, né? O L2. Então... Que tem o toque dele, o stick dele, né? Fica brincando com os brinquedos de montar. Exato. E eu acho assim... Aí eu vou acabar repetindo o que eu já falei aqui. O L do filme... Ele funciona tão... É uma das coisas que funciona... Uma das poucas coisas que funcionam, porque ele replica exatamente o que é... Exatamente não, mas muitas das coisas que faz o L ser tão característico, tão singular no anime, né? Ele é aquele cara que é excêntrico, só que é super inteligente e é muito fácil de você torcer pra pegar. Pra descobrir quem é o Light, pra fechar essa história. Porque, porra, é fascinante, cara. E eu acho que ele consegue trazer muito isso pro live action e funciona porque é uma adaptação. Aquilo ali é uma adaptação, não é uma releitura, é uma adaptação. Eu gosto muito do L do filme, porque o Lakeith Stanfield é um baita ator, quem já viu Atlanta aí sabe, não preciso ficar defendendo ele. As coisas que ele faz no filme que são muito legais, que puxam do anime, tipo o fato dele gostar de doce, o fato dele sentar na cadeira com o pé pra cima pegar e tal. As coisas assim, né? Pegar as coisas assim, pega o celular assim, aí ele solta o celular e tal. Ele tá fazendo uma mimetização
concretização do personagem do anime super bem numa versão live action que é muito difícil de você emular essa coisa do anime. Ele não tá fazendo nada caricato. Aliás, eu acho um filme muito massa porque ele está tentando emular um visual, uma estética ali pop no geral, no registro, mas sem ser super caricato, assim. Eu acho que ele manda super bem em relação a isso, o filme no geral. E o Lakeith Stanfield também. Então eu acho que baita personagem, é super sobre o L, porque o L é o personagem humano de verdade, a gente entra em contato com esse mundo e o nosso canal, quem representa a gente nessa história, obviamente é o policial, não é o vilão, entendeu? Você pode se identificar com o Light, obviamente. O L é quem tá puxando a história. No desenho é ótimo, sempre que o L meio que toma um caminho meio suicida, assim. Dele revelar a cara dele chegar, eu sou o L, sabia? É ótimo quando acontece isso. Então eu acho massa. Tipo, a história é sobre o L. Mas aí, no caso, no filme, eu acho que o L é mais humano, e isso é muito interessante. Porque, primeiro, na hora que o Light vai atrás do Atari, ele surta. Ele vai na casa do Light, sobe na mesa, tá o pai, a mãe, a namorada, ele sobe na mesa, ele meio que pega no pescoço do moleque e falou, velho, vou te matar, caralho. Sabe? Tipo, é incrível, porque ele é super humano e tem todo o lance da polícia se virar contra ele, que eu acho genial. O desenho perde a oportunidade de fazer isso. E aí, realmente, você tem uma questão racial aí que acaba ficando muito mais pulsante no final do filme. Muito interessante em relação a isso. E tem uma coisa genial no filme, genial de fato, que aí o desenho não faz, porque o desenho é muito mais flat em relação ao que os personagens podem ser de complexidade, que é, no final, o L, ele meio que vacila, ele quase escreve o nome no caderno. Porque, tipo, existe uma coisa ali do poder, existe uma coisa ali realmente da sedução do poder, que o L quase cai, velho. E assim, tem uma coisa ali muito poderosa de narrativa mesmo, assim, sabe? Tipo, de você entender qual que é essa atração do caderno. E aí, tipo, o L do filme, pra mim, já ganha pontos em relação a isso, porque ele se mostra muito mais humano. Ele percebe que se ele anotasse o nome do Light ali, ele ia cair pro mesmo lado Ele ia né? cair pro mesmo lado, entendeu? Tipo, e aí ele pode ter perdido a batalha toda, mas ele ganhou a guerra, porque ele não se deixou seduzir por essa coisa do diabo, entendeu? Pra mim, o L do filme, ele acaba, por mais que ele emule o do desenho, tipo, ele acaba saindo melhor. Ele se mostra mais humano e ele vence de fato no final. O L foi abandonado no meio do rolê, no meio do churrasco no desenho. Só por isso já acho que já não vale ganhar. Eu acho que o desenho ele coloca os dois como se fossem dois deuses brigando pelo poder absoluto, assim. Eu vejo dessa maneira, por isso que acaba sendo meio raso, porque você não tem espaço pra falhas, porque tem que ser os dois muito perfeitos pra poder ter esse embate. Eu não gosto. É uma das poucas coisas que eu gosto do filme é o L. Mas é que eu acho que tem essa quebra. Ele é mais humano? Eles tentam dar esse tratamento mais humano? Sim. E eu acho válido. Só que eu acho que pra mim não funciona tanto nessa parte, porque ele parece que você tem que quebrar. A palavra não é característica. A peculiaridade, assim? Tipo, Desculpa. a personalidade? A personalidade. Você tem que quebrar essa personalidade pra você tentar trazer esse L desesperado quando ele tá perdendo a única pessoa. Eu acho que ele fica mais interessante, importa. Entendeu? Tipo, não é que você tá deixando de ser quem ele é. Não, tipo, ele se mostra mais complexo, entendeu? Gosto quando é assim. E o desenho não é assim. Não, mas o desenho, ele acaba indo pro lado, por exemplo, você vai pegar pro episódio que ele morre, não é nem um amor platônico, é uma coisa meio homossexual, exato, assim, que ele lava o pé do Light, velho. Lava o pé do Light e o outro lava o cabelo, entendeu? Ele vai mais por isso que eu acho que é um pouco mais de Deus, tem essa coisa mais sensual, assim. Ah, sim, mas aí tem o tratamento do Deus que são escolhas, sabe? Porque são escolhas narrativas, não, entendeu? Concordo aí, com você. Pra mim são funciona escolhas. E pra outra funciona, porque não vou falar que eu não gosto, mas acho que funciona menos. Mesmo assim, o desenho abandonou o L. E no filme, não. O filme vai com o L até o final. E com isso aí, temos a conclusão de que o resto ganhou. Uhul, Ryuk aqui, ó. Valeu, Juliano. Muito obrigado pelo convite. Adorei a ideia, viu? Olha no que eu me coloquei, mas a do L se argumentou bem. De muito fato, bom, adorei as categorias. Ó, parabéns pessoal aí da produção. E você nos comentários aí, ó, diga se você gosta do Death Note da Netflix, do Adam Wingard aí, conta pra gente. Que esse filme, o tempo tá fazendo justiça a ele, hein? Tá fazendo justiça ou não? Não tá fazendo. Mas se você gostou da participação de Marcelo Hess no Omelete Z, fala aí nos comentários o que vocês querem ver Marcelo Hess, porque ele tá assistindo Monster pronto, também, tá? Agora a gente quer ver mais tudo. Marcelo Hess falando de animes aqui no Omelete Z. Muito bom.